Hoje, metodologia SMART, que é um método criado pelo Síndico Mais Gestão, né, pelo Sérgio, pelo Albélio, por nossa equipe, para ajudar os profissionais da área condominial a serem mais gestores e menos operacionais. E a gente vai falar um pouquinho o que é o método SMART, como ele foi criado, para que serve, os benefícios, o que vai trazer de bom para você, síndico, que deseja se profissionalizar cada vez mais. Começamos então, Albélio. Fala para a gente o que é o método SMART, como ele foi desenvolvido, qual o intuito dele. Bom, Bruno, Sérgio, o seguinte, o método SMART, ele para nós aqui do Síndico Mais Gestão, é algo de mais inovador no mercado condominial. Por quê? Porque ele vai ajudar o síndico, no primeiro momento, a fazer um planejamento estruturado do condomínio. Tá? E a gente pegou aquele acrônimo, né, da palavra SMART e fizemos uma outra interpretação para esse processo, né? Onde o S a gente chama da situação, tá? O M de mercado, o A de ação, o R de resultado e o T de tendência. Mas ele é mais interessante ainda, porque como a gente está falando de gestão, e gestão tem a ver com estratégia. A gestão não é atividade burocrática, né, que muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo. Ela não é isso, ela tem a ver com uma estratégia. E para isso ela é interessante por quê? Porque ela vai responder 3 perguntas que os síndicos já fazem, talvez sem saber que está dentro do contexto estratégico. Por exemplo, a primeira é qual é a situação do condomínio. O síndico já faz isso, ele faz aqueles checklists, levantamento de rotinas, né? Levanta dados, vê históricos, então tudo está dentro do que ele já faz. Principalmente, Albélio, na pré-implantação daquele condomínio que ele está pegando, né? Isso é algo... Exatamente. Na pré-implantação, de forma geral, o síndico profissional ele procura entender o condomínio, a situação do condomínio, até mesmo para ele precificar. E olha que coisa interessante, ele já está trabalhando com estratégia ao fazer isso, né? Só que talvez ele não esteja assim, com esse pensamento estratégico, mas ele está fazendo, né? E o segundo ponto que a gente chama aqui, que é o M de mercado, esse é interessante, porque você vai pegar os levantamentos, né, e o estabelecimento das prioridades, e você vai fazer os ajustes, né, visando que a valorização desse empreendimento, né, que você está chamando aqui do mercado. E qual é a outra pergunta que você está fazendo aí? Ou seja, para onde que eu quero levar esse condomínio? Né? Também ele já faz essa pergunta, né, com ele, né? Então ele está fazendo ali. E isso é interessante, porque quando ele está respondendo esse M do mercado, ele está juntando o quê? Condôminos, criando comitês, por exemplo. Você pode chamar de comissões, né, para trabalhar em determinados projetos, como, por exemplo, um comitê de obra, comissão de obra. Não é? Você pode criar comissão de reforma, também é uma coisa. Você pode criar um comitê ou comissão de intermediação de conflitos dentro do condomínio. Por que você está fazendo isso? Porque você quer entender, com base na situação, que você já descreveu aquelas informações, o que os condôminos querem para o seu condomínio. Essa é algo bastante interessante, porque geralmente o síndico quer colocar aquilo que ele acha. E ao você agora, você está partindo das necessidades dos condôminos, dos desejos dos condôminos, para você implementar ações que é o A que vem na sequência. Olha que coisa interessante. Solução para os condôminos a partir dos condôminos. Agora você vai me permitir aqui um parêntese, só para mostrar o quanto que é rico a metodologia SMART. Quando a gente está fazendo essa coisa de buscar soluções para os condôminos através dos condôminos, você está falando o quê? De design thinking. Olha que coisa, você vê a riqueza da metodologia, porque a gente trabalha para os condôminos, para o benefício deles, como a gente já falou aqui, né? Então, entender um pouco dessa metodologia, que ela também conversa com o SMART. Olha que coisa o que é muito interessante é que hoje, de forma geral, o síndico ele trabalha algumas letras do SMART, né? Mas ele não consegue trabalhar de forma geral o SMART como um todo. Exato. É muito pouco comum você ver síndico pensando em tendência de mercado, que é o T do SMART.
É muito pouco comum você ver o síndico mensurando resultados, que é o R do Smart. Então, ele começa muito bem, porque ele, para entrar dentro de um condomínio, ele faz uma análise situacional toda do condomínio, né? E depois ele vai direto para a ação, geralmente, né? Que é o A. Exato. Então, o que é muito interessante da metodologia, de forma geral, é que ela fecha um ciclo todo de gestão dentro da propriedade, né? Igual o Abel falou, ela começa com o situacional, entendendo a questão toda das necessidades, dos desejos e anseios dos moradores, né? Vai para o mercado. Esse prédio é valorizado nesse ambiente do qual ele está inserido. Esse condomínio vale mais do que o do lado, ou não vale mais? O que tem nesse condomínio aqui que não tem no outro? E assim vai. Até porque você precisa saber disso para você ter as ações posteriormente. Isso. Né? Assim, o que nós vamos fazer de ação aqui? Vamos fazer uma quadra de beach tennis porque todos aqui na rua tem, a nossa não tem, por exemplo. Então temos que fazer uma para a gente se valorizar, um exemplo, né? Entre outros, questão de segurança, enfim, N outras coisas. E depois vai para ação, né? Executar, não executar, posteriormente mensurando o resultado. E, acima de tudo, entendendo o que foi feito, se valeu a pena, se não valeu a pena, se deu certo, se não deu certo. Quando o síndico mostra isso, ele consegue gerar valor para o trabalho dele. E nunca esquecendo também, nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Mas do T. Exato. E qual que é a tendência futura? Como é que o mercado imobiliário está caminhando? Sim. Então, o que eu gosto muito nessa metodologia é o ecossistema que ela se encontra. Ela fecha um ciclo de gestão conjunta.